Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sivaldo e na nossa aula de hoje vamos falar um pouco a respeito das palavras homônimas e parônimas. Palavras homônimas e parônimas são estudadas dentro da parte da gramática chamada de semântica, que é aquela parte da gramática que trata da significação das palavras. Nossa aula de hoje vai ser bem rápida, viu? Então, em poucas palavras, vou ver se consigo resumir aqui para vocês, dando uma aula bastante simples mesmo. É porque tem aluno que me fala, né, que não consegue de forma nenhuma aprender, né, o que são palavras homônimas e palavras parônimas. Veja bem, é só você pegar o significado. Aqui estuda, né, dentro da semântica, que trata da significação, dos significados das palavras. Você tem que se atentar para o significado das palavras. Então, o que são palavras homônimas e o que são palavras parônimas? Veja bem, homônimas vem de homo. Homo quer dizer o mesmo, quer dizer que é igual, que é o mesmo. Então, palavras homônimas, essas palavras são iguais, são as mesmas. E palavras parônimas? São palavras apenas parecidas, mas não são iguais. Veja bem, homônimas vem de homo, que quer dizer o mesmo, único, um só, iguais. Então, palavras homônimas são palavras iguais. Em alguma coisa, nós vamos ver aqui para frente. Nossa aula vai ser bem rápida mesmo. E palavras parônimas são palavras apenas parecidas. Sivaldo, mas não é só isso, porque quando a gente vai estudar é tanta coisa. Veja bem, primeiramente você tem que aprender a significação da palavra, a raiz da palavra, o radical da palavra, de onde a palavra vem. Palavras homônimas quer dizer únicas, iguais, as mesmas. E palavras parônimas são palavras parecidas, mas não são iguais. Então, vamos lá. As palavras homônimas, elas se classificam em 3 grupos. Homônimas, homófonas, percebo que é com H, homófonas também, porque quer dizer única, a mesma. Iguais. Homônimas, homógrafas, homônimas homófonas e homônimas perfeitas. Vamos falar primeiramente das homônimas. Homônimas você já sabe que são iguais, é única. E homônimas homógrafas, que estamos falando aqui em primeiro lugar. Esse grafas aqui quer dizer grafia. Grafia é a escrita da palavra. Então, quando você pega o significado de onde vem a palavra, você não esquece jamais. Aí você vai aprender e jamais você vai esquecer. Se não, meu amigo, você vai apenas memorizar, decorar e daqui talvez 2, 3 dias você já esqueceu tudo. Mas quando você aprende a significação das palavras, de onde que aquilo está vindo, o que realmente aquilo significa, além de memorizar, você vai aprender, aí você não esquece jamais. Então, homônimas homógrafas quer dizer que são palavras iguais na grafia. Homônimas homógrafas. Alguns exemplos aqui. Governo, coloquei um Vzinho aqui de verbo para você saber que é verbo. E aqui um Szinho aqui de substantivo, para você saber que é substantivo. Então, perceba essas palavras, que elas têm a mesma grafia, a mesma escrita, então são homônimas. Se são as mesmas, são iguais, são homônimas. Homônimas o quê? Porque as homônimas são 3. Homógrafas, homófonas e perfeitas. Estamos falando das homônimas homógrafas, aquelas que têm a mesma grafia, a mesma escrita. Governo e governo. Governo aqui é verbo. Eu governo a minha casa muito bem. Governo, a sede do governo é pertinho daqui mesmo, é ali próximo, fica ali próximo. Viu? Então tá aqui, governo, governo. Olha, sede e sede, as duas são substantivos, né? Sede.
A sede do governo fica em tal lugar. A sede do prefeito, a sede da fazenda. Sede e sede. Percebam vocês que são palavras iguais na grafia. Então, homônimas, o que são mesmo homônimas? Homógrafas. São palavras que têm a mesma grafia, mas pronúncia diferente, som diferente. Percebam vocês que escrevem igual, mas pronuncia diferente. Governo e governo. Sede, sede. Almoço, e aqui como verbo, almoço. Colher, e como verbo aqui, colher. Palavras que têm a mesma grafia, mas sons, pronúncias diferentes. Por isso são chamadas homônimas, homógrafas. Palavras que são únicas, são iguais na grafia, na escrita, mas sons ou pronúncias diferentes. Agora vamos para as homônimas, continuam sendo homônimas, iguais, né? Homônimas homófonas. Agora, homófonas quer dizer que tem o mesmo som, a mesma pronúncia, é o contrário agora. Então, o que são homônimas homófonas? Palavras que têm a mesma pronúncia, que pronuncia iguais, mas que se escrevem de maneira diferente. Diferentes, né? Palavras, né, que têm o mesmo som, o mesmo fonema, homófonas. Vem de fonema. Fonema quer dizer som. O barulho, o som que a gente emite, que sai da nossa boca. Então, homônimas quer dizer palavras iguais, né? Homófonas, iguais na pronúncia, porém escrita diferente. Veja bem que todas esses pares de palavras aqui, agora eles vão ter, né, o mesmo som, a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente, a grafia é diferente. Então vamos lá. Acento, acento, quer dizer, pares de palavras iguais, homônimas homófonas, tem o mesmo som, o mesmo fonema, a mesma pronúncia, mas escrita diferente. Perceba que esse acento aqui é com C. Acento com C é o símbolo grave que você acentua a palavra, aquele acentinho, acento agudo. Acento grave, acento circunflexo. E aqui é acento com 2 S's. Então pega o acento, toma um acento aí, pega a cadeira aí, vamos assentar esse acento. Então, acento, acento, a mesma pronúncia, escrito diferente. Este é com C, este aqui com 2 S's. Vamos lá, acender, acender. Homônimas, homófonas, o mesmo som, a mesma pronúncia, mas a escrita diferente. Acender com C e acender com SC. Acender com C é atear fogo em alguma coisa, é pôr fogo em algo. Acenda a luz aí. E acender com SC é elevar-se. A ascensão de Jesus Cristo, quer dizer, quando ele foi assunto, quando ele subiu ao céu. Então, acender com SC é elevar-se, subir. Né? E acender, todo mundo sabe, e acender com C, que é pôr fogo, até a fogo. Cinto, cinto, só que um é com C e a outra palavra, né? Cinto, com S. Cinto aqui é uma cinta, né? O que a gente usa aqui na cintura. Vem de cintura, cinto. E aqui cinto é do verbo sentir. Sinto muita saudade de você. Então estamos falando das homônimas homófonas. A mesma pronúncia, no entanto, escrita diferente. Está aqui as escritas tudo diferente. Sinto, né? Que é uma cinta de colocar na cintura aqui, é lógico, para a gente usar. E sinto verbo. Já dei o exemplo, sinto saudade de você. Agora, senso, senso. Primeiramente, senso aqui começa com C, né? E o outro senso aqui começa com a letra S. Mas todos os dois aqui pronunciam o quê? Senso. Da mesma forma, a mesma pronúncia. Grafia, quer dizer, escrita, o quê? Diferente.
Censo aqui é um recenseamento. Né? Sempre tinha, ainda tem os recenseamentos, só que agora estamos em pandemia, não há como, né? Recenseamento é a contagem de pessoas, por exemplo, dos animais. Então, censo, recenseamento, e censo aqui é ter juízo, ter tino. Ah, fulano, faltou bom senso, faltou ter mais juízo, ser mais ajuizado. Né? Então, censo, censo. Palavras iguais na pronúncia, por isso que são homônimas homófonas, mas diferentes na grafia. Né? E vamos aqui terminar as homônimas, né? Que são 3 os tipos de homônimas. Homônimas agora perfeitas, continua com palavras homônimas, quer dizer iguaizinhas. Homônimas perfeitas. Veja bem que essas homônimas já recebem o nome de perfeitas mesmo, porque elas são iguais em tudo. Tanto na pronúncia, quanto na escrita, em tudo não. Vou retirar essa expressão aqui em tudo, porque elas são diferentes na significação. Percebam vocês aqui, viu, que essas palavras sempre têm significados diferentes. Tanto as homônimas homógrafas como as homófonas, né? Às vezes elas são iguais em alguma coisa, mas significação diferente. E também as homônimas perfeitas. Elas são iguais na grafia, quer dizer, na escrita, são iguais na pronúncia, né? Tem os fonemas, os mesmos fonemas iguais na pronúncia. Por isso são chamadas de homônimas perfeitas. Agora tem significação, é lógico, significados diferentes. Veja bem, alguns exemplos aqui de homônimas perfeitas. Manga, manga. Perceba você que pronuncia aqui manga, aqui também pronuncia manga. Então, nesse caso aqui, elas são iguais na pronúncia. Homônimas homófonas aqui. Mas também elas são escritas iguais. Manga, manga, homônimas homógrafas. Mas quando elas são homônimas, homógrafas e homófonas ao mesmo tempo, elas recebem o nome de homônimas perfeitas. Isto porque elas têm a mesma grafia e a mesma pronúncia. Então, homônimas perfeitas. Homônimas perfeitas. O que é manga? Manga é uma fruta, por exemplo. Né? E manga aqui, a manga da camisa. Né? Significação totalmente diferente. Lima, lima. O que é isso mesmo, Sivaldo? Lima, uma ferramenta, não sei se você conhece, mas aquela ferramentazinha que a gente... Aquele instrumentozinho, vamos dizer assim, que a gente compra, né? Toda riscadinha para amolar, afiar as ferramentas, as enxadas, uma faca, uma foice. Então é uma lima. E lima aqui, fruta. Laranja lima, por exemplo. Né? E aí vai, caminho e caminho. Pode ser caminho aqui substantivo. Uma estrada é um caminho. E caminho aqui verbo. Ah, eu caminho todo dia. Verbo. Então estão aqui, gente, as homônimas, o quê? Perfeitas. Palavras que têm a mesma grafia. Quer dizer, se são homônimas, é porque são iguais. Iguaizinhas, homônimas. Iguais tanto na escrita como na pronúncia. Porém, significação diferente. Significados, né, totalmente diferentes. Viu? Sim. Aqui nós falamos um pouco das palavras homônimas, que são palavras iguais, que se classificam em homônimas, homógrafas, homófonas e perfeitas, que acabamos de falar. Agora vamos para as palavras parônimas. Essas aqui são fáceis demais. Palavras parônimas são apenas palavras parecidas, tanto na grafia quanto no que? Na pronúncia. Palavras parônimas são palavras parecidas na grafia e também, né, na pronúncia. Veja bem, alguns exemplos de palavras aqui parônimas, quer dizer parecidas. Elas não escrevem iguais, mas lembra, parece. Elas não pronunciam iguais. Elas não são pronunciadas, quer dizer, iguais. Né? Mas parece, lembra. Quando você fala uma, você lembra sempre da outra. Veja bem, exemplo de palavras parônimas aqui. Ó. Absorver e absolver.
São palavras diferentes. Absorver. Algumas regiões do país, né, claro, vão falar absorver, que eu não tenho esse costume, mas a gente sabe que sim. Então, absorver quer dizer o quê? O que é absorver? É um verbo aí, né, que quer dizer sugar alguma coisa, aspirar algo. Né? Isso é absorver. E absolver é inocentar alguém, gente. O cara cometeu um crime, ou às vezes nem cometeu, de repente o advogado consegue lá e o juiz acaba absolvendo. Ele foi absolvido. Então é inocentar, livrar alguém, né, de, por exemplo, né, daquilo que estava sendo o quê? Acusado. Então, eminente e iminente. Percebam vocês que tem diferença na pronúncia e na escrita também. Absorver é um R aqui. Absolver é um L aqui. Olha bem. Aqui estou falando agora. Eminente e iminente. Eminente aqui, é lógico, com E. Iminente com I. E também significação o quê? Diferente. Eminente. Eminente aqui, vamos falar, é uma coisa excelsa, importante, alta, elevada. Né, que tem uma certa influência, talvez, na sociedade, uma pessoa importantíssima. Eminente. Né? E aqui, iminente. O que é uma coisa iminente? É uma coisa que breve, próxima de acontecer. Há perigos iminentes ali. Perigos que estão prestes a acontecer. Viu? Então, vamos ver aqui. Aprender e apreender. O que é aprender? Lógico, todo mundo sabe o que é. Adquirir conhecimento, né, gente? E o que é apreender? Capturar algo. A polícia apreendeu os menores. Quer dizer, eles foram capturados, porque não pode pela lei, né? Não se deve falar, né, prender um menor, mas sim apreender. Ele foi o quê? Apreendido. Então, mas nosso foco principal que não é isso, estamos falando das palavras parecidas, das palavras parônimas, parecidas tanto na escrita quanto na pronúncia. Então tá aqui, viu? Absorver, absolver, eminente, iminente, aprender e apreender. Observaram aí, gente? Observaram aí, pessoal? Vocês observaram que este assunto é realmente muito simples? Então está aqui, terminamos de falar aqui, né, um pouco das palavras homônimas e das palavras homônimas. Ok, pessoal? Creio que vocês vão aprender isso aí com a maior facilidade, porque este assunto é realmente muito fácil. Ok, pessoal? Eu sou o professor Sivaldo, mais uma vez, e me despeço de você desejando o melhor para todos. Ok? Tchau.